Olá, estudantes do nono ano do Colégio Municipal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho, né, fazer uma revisão geral sobre a União Europeia. Ok, pessoal? É muito bom voltar a gravar aulas para vocês, a gente passou um tempo sem aulas, né? Mas agora oficialmente o município de Águas Belas inteiro, né, a rede municipal, ela vai voltar com aulas online oficiais. Mas o trabalho que a gente teve anteriormente não vai ficar perdido, certo? Muito do que a gente fez vai ser abatido também nas aulas aí futuras. Ok, pessoal? Inclusive, a temática do primeiro bimestre de Geografia dos nonos anos é União Europeia e Rússia e Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI. Foi isso que nós trabalhamos durante as 8 semanas de aula que se passaram. Hoje eu vou fazer uma revisão um pouco mais detalhada, né? Principalmente no livro de vocês, sobre a União Europeia. Mas teve uma aula que eu gravei sobre a Europa, o início, né? Localização territorial, população, clima, né? Então eu vou deixar esse link novamente, porque talvez alguém não tenha assistido. E é um dos principais assuntos desse bimestre que a gente vai trabalhar em geografia, né? A União Europeia é a continuação dessa aula, ok? Então eu vou deixar o vídeo, se alguém não tiver assistido ainda, assista. Se já tiver assistido, a gente vai continuar a partir de agora. Okay? Então aproveitem, essa aula vai estar disponível no Google Sala de Aula, que é o aplicativo que a escola vai utilizar. Mas dentro desse horário da aula eu vou estar online se precisar esclarecer qualquer dúvida. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O que é a União Europeia? Para a gente entender o que é a União Europeia, a gente tem que entender um pouco do seu início. Como é que ela surge, quais são as suas bases, quais são as suas origens. Para entender isso, a gente tem que lembrar primeiro do Plano Marshall. Né? O que foi o Plano Marshall? Ele foi uma estratégia dos Estados Unidos, que é fora da Europa, é na América do Norte, não é isso? Pós Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela ficou muito destruída, né? Porque o principal ponto de foco de conflitos na Segunda Guerra foi os países europeus. Então, como a gente pode ver nessa imagem aí é um lugar específico da Europa, que é para a gente ver mais ou menos como foi essa destruição naquele período, certo? Realmente foi catastrófica a Segunda Guerra, tanto em vidas humanas, né, que foram perdidas, quanto nas estruturas das cidades, certo? E com isso, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles foram um dos países que saíram vitoriosos, né? Foram um dos que menos sofreram, não foram destruídos como grande parte da Europa foi, saíram muito bem financeiramente também da guerra. E o que é que os Estados Unidos fazem? Ao mesmo tempo, do outro lado, acho que vocês já estudaram a Segunda Guerra, a União Soviética sai muito bem também da guerra, né? Ela é considerada também uma das vitoriosas. Só que a União Soviética pregava o socialismo, né, o comunismo, e os Estados Unidos o capitalismo, que também é uma aula que eu acredito que vocês já tenham tido. Se por acaso vocês ainda tiveram alguma dúvida sobre isso, vocês me perguntem. Eu não vou focar nesse tema agora, porque é algo que, pelo currículo de vocês, já é para ter aprendido no sétimo e no oitavo ano, capitalismo e socialismo, certo? Mas enfim, os Estados Unidos, então, eles vão ajudar na reconstrução da Europa, né, fazendo empréstimos a longo prazo, dando dinheiro, vendendo produtos com um preço mais barato para os países europeus. Por quê? Essa ajuda dos Estados Unidos ela também tinha a intenção de não deixar com que a União Soviética conquistasse esses países para se tornarem também países socialistas ou comunistas. Então, os Estados Unidos fazendo isso, ele ajuda a reforçar também o capitalismo no mundo, certo? Então, por isso que ele também dá essa ajuda que foi conhecida como Plano Marshall, certo? Então, a reconstrução da Europa ela começa a se refazer depois da Segunda Guerra com essa grande ajuda dos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. Para a gente entender a formação da União Europeia, a gente tem que entender esse dado primeiro, esse fenômeno, o Plano Marshall. A partir do Plano Marshall, né, vejam, a ajuda do Plano Marshall deu forças para alguns países se unirem e impulsionarem suas economias, né? E assim surge o Benelux,
Bélgica, Países Baixos, que em inglês começam com a letra NE, por isso que Bené, e Lux de Luxemburgo, certo? Que é um país também europeu. E eles formaram uma união aduaneira de eliminação de barreiras comerciais. Com a ajuda do Plano Marshall, com o dinheiro, alguns países europeus eles começaram a se articular para se unir em prol de desenvolver a economia deles, certo? Até a Segunda Guerra não existia essa visão de países se unirem, era cada um por si, cada país se vire com a sua economia, com suas riquezas. Com o fim da Segunda Guerra e a entrada do Plano Marshall, a ajuda que o Plano Marshall deu, alguns países começaram a se unir para ficar mais fortes, né? Existe aquele ditado, juntos somos mais fortes. Então, a primeira noção de um grupo de países se juntarem na questão europeia foi essa questão da Benelux, certo? Eles fizeram uma união aduaneira, ou seja, de eliminação de barreiras comerciais. Inicialmente, o propósito dessa junção era apenas para eliminar barreiras comerciais. O que é que significa isso? O transporte de mercadorias entre esses países ele era livre, ok? Nos países que não têm um acordo, não é livre a mercadoria de um para o outro. Tem os impostos, tem a fiscalização, né? Com essa união aduaneira, não. A fronteira entre eles, entre esses três, ela ficou liberada comercialmente para o transporte de mercadorias. Então a gente pode dizer que esse seria o embrião aí da União Europeia, né? Começa com esses três países e aí depois vai avançando, que a gente vai ver agora mais à frente. Depois do Benelux a gente vem a SECA, né? Que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Seria uma união aduaneira focada na mercadoria carvão mineral, né? Que é o carvão que eles acham ali embaixo da terra, e do aço, que também é um mineral, né? Encontrado ali debaixo da terra. Então, com isso, aumenta o número de países que aderem a essa união. Lembram que era só 3 lá no Benelux? Mais países começam a entrar, porque veem que é algo produtivo, veem que essa união ela é favorável ao país, ela ajuda o país a crescer economicamente, coisa que precisava ser feita nesse período de Segunda Guerra, onde a Europa estava quase toda destruída, certo? Então, essa seca ela conseguiu unir países que eram até rivais durante a guerra. Mas esse foco político, econômico, ele passou por cima de rivalidades que existiam na guerra e eles pensaram melhor que o melhor para o país seria essa união. E aí, pessoal, começa a surgir o conceito de esperança de uma Europa unida. Por quê? Foi como eu falei. As primeiras guerras, as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra, o foco principal dela foram o território europeu. Então, nunca foram, nesse período, os países europeus, a grande maioria, eles não eram amigos, né? Como eu falei, era cada um por si. Quando começou a surgir essas uniões, né? Principalmente para desenvolver a economia, começou a surgir essa esperança da Europa unida, né? De uma Europa que não pensasse em ganhar o território do vizinho, de anexar o outro país ao seu território, mas sim de viver todos em harmonia e juntos serem mais fortes, ok? Então, com a seca, começa a se ter essa esperança de uma Europa unida. E aqui a gente vê uma imagem dos países que passaram a aderir à seca. Lembram que era só 3 no Benelux, agora já são mais, de acordo com esse mapa aí em amarelo. A gente já vê o território europeu aumentando e se unindo, ok? Depois da seca, nós temos a MCE, que é o Mercado Comum Europeu, que foi também um avanço da seca, certo? Os 6 países do SECA assinam um tratado em Roma que amplia o acordo do SECA. Este sucesso atrai outros países europeus, ok? Então, no início, essa parceria ela dava direito apenas à circulação de comércio, de mercadorias. Como eles viram que estava dando certo, eles começaram a ampliar essa parceria. De que forma? Permitindo a circulação livre de pessoas, certo? De um país para o outro, sem precisar de visto, de fiscalização. Abrindo as questões econômicas ainda mais, né? Estreitando mais essa relação. E esses países que estavam fazendo isso, eles estavam se desenvolvendo. Então, começou a chamar a atenção também de outros países europeus a aderirem a essas uniões, certo? O mercado comum europeu já foi maior do que o SECA, que já foi maior do que o Benelux. Vejam que foi crescendo. Do Benelux até chegar aqui,
Foi aumentando a quantidade de países adeptos, ok? E aí chegamos na Comunidade Econômica Europeia, CEE, certo? E aí a quantidade de países cresce e passa a ser de 12 países membros. Nesse período, quando eles estavam nessa comunidade, já tinham 12 países europeus. O que começou com 3 lá no Benelux, passou a ter 12. Por quê? É como eu disse a vocês, os países começaram a enxergar que a união dos países, trabalhar em conjunto economicamente, principalmente para a Europa, que vinha destruída da guerra, era muito melhor do que trabalhar sozinho, com o risco de outras guerras, né? Porque se os países continuam com o mesmo pensamento que eles tinham durante a guerra, já poderia ter havido outra guerra de novo. Qual era o pensamento? Era ganhar o território do país vizinho, né? Tomar toda aquela região, a Alemanha principalmente, né? Queria, acho que vocês já estudaram história, queria tomar todo esse território, queria ser dona de quase toda a Europa. Com esse pensamento, haveria guerras e mais guerras. Né? A gente já tá tendo guerra na Europa até hoje. Com essa mudança de pensamento, de paradigma, no pensamento de união, para juntos crescerem, né? Para juntos se desenvolverem e se reconstruírem pós-guerra, eles viram que estava sendo bom. Então eles começaram a aderir, a entrar vários países. E quando estava nesse período da Comunidade Econômica Europeia, já existiam 12 países, ok? E aí até chegar na União Europeia, pessoal. Hoje é o que nós temos na Europa, de maior, certo? Então, ó, com o fim do socialismo no leste europeu, lembre-se que no final da Segunda Guerra ainda restaram alguns países. Aliás, no final da Segunda Guerra ficou a União Soviética com muita força socialista e do outro lado no Ocidente o capitalismo com os Estados Unidos, chefiando as cabeças. Mas com o tempo a União Soviética foi enfraquecendo, o sistema de socialismo é um sistema que não se sustenta, ele acaba enfraquecendo e chegou ao fim, né? E aí aqueles países que eram socialistas, eles começaram a passar para o capitalismo, o que facilita ainda mais a integração aos blocos econômicos, certo? Então, com o fim do socialismo no leste europeu, que é o fim da União Soviética também, muitos países que eram agregados à União Soviética passam a ser capitalistas e tentam aderir ao grupo. Né? Alguns conseguem, alguns precisam se adequar a algumas normas da União Europeia para poder entrar. Com isso, aumenta a quantidade de países mais ainda da União Europeia. Né? Surge a União Europeia, que é hoje o maior bloco econômico do mundo, certo? Com 28 países. Hoje, 28 países europeus fazem parte desse bloco, dessa parceria, que como eu falei para vocês. E dentro dessa parceria existem muitas vantagens para os países que estão. E algumas desvantagens, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que recentemente um país importante saiu da União Europeia, depois de muitos anos, quase desde o início fazendo parte, ele saiu, certo? Deixa eu só conferir aqui, ok. Então vamos lá. Vejam a bandeira da União Europeia, que é essa bandeira azul com as estrelinhas amarelas. E ao lado a gente tem o mapa da União Europeia atual, certo? Então hoje, praticamente, quase toda a Europa, quase todos os países europeus fazem parte da União Europeia, desse bloco econômico. Com exceção de alguns, não todos, mas sim, grande parte dos países. 28 países europeus fazem parte dessa União Europeia. Uma das grandes vantagens, pessoal, de fazer parte desse bloco foi a criação da moeda específica para a União Europeia. Né? Foi criada uma moeda desse bloco devido à tamanha força que ele tem econômica no mundo, a geração de riquezas que esses países juntos produzem, eles conseguiram criar uma moeda, né? E é o euro. Não sei se vocês já ouviram falar nessa moeda. Para quem acompanha futebol, tá, os jogadores brasileiros que vão para jogar na Europa, eles são comprados em euros. E o euro ele vale, se eu não me engano, um euro é R$5 ou 6. Cada euro equivale. Então, para comprar um euro, a gente precisaria de 5 ou 6 reais. É mais ou menos isso. É uma moeda muito forte. É uma das mais fortes do mundo, se não for a mais. Eu não pesquisei direito. Mas ela e o dólar, elas estão aí no topo. Só não sei, não vou saber dizer para vocês agora qual é o primeiro lugar. Mas enfim, o euro é sem dúvida uma grande moeda, uma moeda muito forte no mundo e representa essa força que a Europa também traz. Como eu falei para vocês na primeira aula, a Europa no mundo ela é o destaque econômico, social, diversos aspectos da Europa se destaca no nosso mundo atual, né?
E aí, pessoal, quais são os países que são as maiores potências da União Europeia, certo? Tem 28 países, mas todos não produzem igual, né? Todos não têm a mesma economia, o mesmo poder, a mesma força. Então vejam, são 4 os países que são as maiores potências da União Europeia, sendo eles a Alemanha, que se reconstruiu pós-guerra, né? Ela ficou praticamente destruída, foi dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental pelo Muro de Berlim. Depois teve o muro derrubado, se reunificou e hoje é uma das maiores potências do mundo, certo? França, sim, aí vocês veem a bandeira da Alemanha, né? Bandeira da Alemanha aqui preta, vermelha e amarela. A França ao lado, que é essa bandeira azul, branca e vermelha. E Itália, aqui por último, na bandeira verde, branca e vermelha, certo? Tem também o Reino Unido, só que eu vou explicar a vocês, hoje ele não faz mais parte. Atualmente, nesse momento, ele não faz mais parte, certo? Então vejam, esses países juntos eles representam 62,5% do PIB total da União Europeia. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Tudo aquilo que é produzido financeiramente e economicamente dentro da União Europeia. Esses 4 países, Alemanha, França, Reino Unido e Itália, representam 62,5%. Ou seja, de 28 países que tem na União Europeia, 4 representam mais da metade do que ela produz. Vejam a força desses países, certo? São referências e potências hoje, atualmente no mundo. E da Europa, 51,7%. Ou seja, dos países que fazem parte da União Europeia, o PIB desses países representa 62,5%. Da Europa inteira, ou seja, tanto os países que fazem parte da União Europeia como os que não fazem, eles representam 51,7%, ou seja, mais da metade também. Apenas esses 4 países. Então, quando a gente fala em potências mundiais hoje, a gente está falando desses 4 países. Eles estão entre essas potências. A gente não está falando de Estados Unidos agora, de Japão, porque a gente está focando na Europa, né? O nosso estudo agora do 9º ano é o continente europeu. Por isso que a gente não está falando nos outros países, certo? Mas sim são referências. E agora a gente vai entender por que eu não falei do Reino Unido, certo, pessoal? Então vejam. Recentemente houve um fenômeno lá no Reino Unido chamado Brexit, certo? O que é isso, professor? Eu não sei se vocês viram, passava muito no jornal. E às vezes até a pessoa fica sem entender, não sabe nem o que significa direito. Brexit é uma abreviação para o nome, uma tradução, né? Eu vou falar aqui a tradução. Seria a saída do Reino Unido. Traduzido para o Brasil. Saída. Saída da onde? Da União Europeia, certo? Vejam aqui que essa ilustração ela é bem interessante. Ela traz a União Europeia, traz o Reino Unido ali em cima, onde vocês estão vendo a bandeira diferente. Deixa eu até marcar aqui para vocês verem. Aqui, Reino Unido. Essa linha dividindo e a União Europeia aqui embaixo, certo? O Brexit significa essa saída. O Reino Unido não fazer mais parte da União Europeia. Que país é esse, professor? Reino Unido. O Reino Unido ele compõe um grupo de países, não é só um. Mas o principal país do Reino Unido é a Inglaterra, certo? A Inglaterra faz parte do Reino Unido. Então vejam só. Por que a Inglaterra saiu? Teve vários fatores. Algum deles, imigração. Lembra que eu disse que a União Europeia ela dá direito às pessoas circularem livremente entre seus países? Está tendo muito processo de imigração na Europa. Muitos africanos, asiáticos estão fugindo de seus países que às vezes estão em guerra civil, alguma coisa do tipo, e fugindo para a Europa, certo? E conseguindo entrar na Europa. Se eles conseguem entrar na União Europeia, significa que eles podem circular em qualquer país da União Europeia, porque o acordo da União Europeia permite isso, que as pessoas circulem livremente dentro do seu território. Isso é uma das preocupações da Grã-Bretanha, de não estar recebendo imigrantes ilegais. Dentre vários outros, econômicos, tinha alguns problemas econômicos que ela acha que ficaria melhor sozinha, fora da União Europeia, certo? Mas um dos principais foi esse, da migração, certo? E aí eles fizeram
um plebiscito lá na Inglaterra entre a população, no Reino Unido, botaram para eles votar se eles queriam continuar no Reino Unido ou sair, e a maioria da população votou pela saída. Só que para sair é todo um processo legal, por isso que demorou e toda hora ficava passando na televisão. Mas hoje, no momento da gente gravar essa aula, ele já está fora. O Reino Unido não está mais incluído na União Europeia. E foi uma grande perda, porque era um dos 4 países. Lembra do slide anterior, que eu mostrei para vocês? Eu não coloquei a bandeira do Reino Unido porque ele já saiu. Mas os 4 juntos representam 62,5%. Agora ele saiu, então já não tem mais essa força toda da União Europeia. Ok, pessoal? E outros países muito importantes, né, por seu turismo, por suas belezas naturais, por sua economia, por suas produções, que não estão na União Europeia e são trazidos também no livro de vocês. Bem interessante vocês darem uma olhada e uma lida. É a Noruega, a Islândia, a Suíça e a Turquia. Esses países não estão na União Europeia. Significa que eles não podem negociar, fazer negociações com a União Europeia? Não, eles podem fazer, mas eles não fazem parte. Eles não têm direito às coisas que os países que fazem parte da União Europeia têm direito. Agora, negociação pode haver, né? Dependendo do tipo de negociação que eles fizerem. Então é importante vocês darem uma lida. O livro vem trazendo algumas características desses países que é interessante vocês conhecerem também. Ok? E é isso, pessoal. Foi essa revisão. Para vocês conhecerem um pouco como surgiu a União Europeia, o que ela se transformou, né? Qual foi o processo até ela chegar ao que é hoje, e a importância econômica dos países mais ricos, né? Economicamente, mais desenvolvidos dentro da União Europeia. Tá bom? Então, como é que vai ser a atividade de vocês? Leitura do livro, Percurso 11, página 96 a 99. Que vai falar sobre essas coisas que eu expliquei aqui. Essa aula é a explicação dessas páginas, né? Vocês vão ler novamente, certo? Tem algumas informações que só tem no livro. Aqui eu fiz um resumo geral. E aí no Google Sala de Aula vai estar a atividade da semana. Descreva no Google Sala de Aula o processo de formação da União Europeia do início até os dias atuais. Eu expliquei no vídeo. Vocês vão fazer isso, descrever lá na plataforma Google Sala de Aula, ok? Como é que vocês vão fazer isso? Adicionando um comentário particular. Quando vocês entrarem na minha atividade de geografia, vai ter lá um nomezinho embaixo, adicionar comentário particular, como se fosse uma rede social, pessoal. Vocês são acostumados a Instagram, a Facebook, e quando uma pessoa faz uma postagem de uma foto, alguma coisa, vocês podem comentar embaixo, né? Assim, vocês podem botar um comentário, 2, 3, quando vocês quiserem. No Google Sala de Aula é a mesma coisa. Vocês podem colocar também um comentário particular na atividade e eu vou visualizar como uma resposta. E aí vou atribuir a frequência de vocês quem fazer essa atividade, viu? A chamada não é a chamada igual na sala, que a gente vai fazer de caderneta. A chamada é de acordo com as atividades feitas. Os alunos que fizerem a atividade vão ter a presença. Os que não fizerem vão ficar com falta. Ok? Fico à disposição de todos. Bons estudos. Que a gente recomece bem essa nova etapa. Ainda não sabemos quando iremos retornar às aulas presenciais, mas eu me deixo à disposição de vocês pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo grupo. Vocês podem ter contato pelo privado comigo, ok? E vamos juntos aí construir esse conhecimento enquanto não podemos voltar, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.